Fala, rapaziada! Então, estamos aí com mais um videozinho para esse canal magnífico, né? Vocês aí estavam com saudade da minha belíssima voz. Então, um temazinho embaçado, seguindo a lógica da aleatoriedade do canal, né? Então, falar sobre a consciência, tá aí o título do livrozinho que eu vou ler diretamente. É o livro de Débora Morato Pinto. Livrozinho pequeno, tem coisa de 110, 120 páginas, alguma coisa assim. Tô com ele aqui na mão aqui, já vejo logo essa parada pra vocês, ó. Pra quem tem medo de livro grande, pode ficar tranquilo que esse aqui é um livro miúdo. 105 páginas. Então, vamos começar aqui pela introdução. Vai ser uma leitura de duas partes, a introdução e a primeira parte, né? Que é miúda. Então, a consciência é mais que pensar, e memória é mais que lembrar. A cultura do século XX tem uma ligação íntima com a ideia de consciência. Ao pensarmos em nós mesmos e em nossa relação com o mundo que nos cerca, é muito comum deslizarmos para essa noção de consciência, né? Aí se diz coisas do tipo, ó, tenho consciência das coisas, minha consciência me diz, não posso agir contra a minha consciência. Esse tipo de coisa assim, né? São frases muito corriqueiras. A própria crença de que somos dotados de uma forma de relação muito particular com o nosso eu, ou nossa pessoa, está envolvida numa confiança permanente no fato de que somos dotados de consciência. A consciência é um assunto embaçado aí, presente em nossas vidas, né? O ter consciência é, além disso, associado muito frequentemente ao fato de possuirmos algo como um mundo de ideias, sentimentos, desejos e imagens íntimas e privadas, um reservatório secreto de vivências em que podemos mergulhar sempre que tivermos ocasião. Também é muito próprio ao cenário da cultura contemporânea valorizar extremamente a capacidade de tomar decisões livres e autônomas, através da reflexão e da consideração de nossos pensamentos e da história da nossa vida. A liberdade, o valor quase universal no Ocidente, está intimamente ligada ao que é parte considerável daquilo que tomamos como nossa consciência, o conjunto de fatos que nos pertence, constituindo nossa interioridade ou nossa subjetividade. Né? A consciência aí, ela está associada a vários aspectos fundamentais da nossa própria humanidade, né? Então, continuando a leitura aí, ó. Isso significa que termos de significados bem próximos, como consciência, subjetividade e interioridade, são pensados de forma muito semelhante à autoconsciência, envolvendo uma referência a si. Né? Essa referência a si próprio aí, muito fundamental na consciência, e essa reflexão sobre sua própria subjetividade, né? Geralmente uma relação racional interior consigo mesmo, né? Essa relação está baseada, por sua vez, no fato de que podemos nos lembrar daquilo que vivemos e aprendemos. Ou seja, essa referência a si própria e o seu mundo subjetivo depende da nossa também capacidade de se lembrar. Então a memória é um aspecto fundamental da consciência, né? Apesar de que se pode ter consciência, inclusive, de que se perdeu a memória. Mas é uma outra história, né, gente? Então, desse modo, a crença de que somos dotados de consciência está sustentada na confiança que adquirimos em nossa capacidade de pensar, de refletir e de organizar nossas ideias, o que, por sua vez, exige a sustentação dada por nossa memória. Alguém que não pode se lembrar do que viveu, viu e ouviu, alguém que não pode se lembrar dessas coisas, né? Que adquiriu um emprego dado não pode tomar decisões, não exercer sua atividade consciente. Alguém com problemas gravíssimos de memória tem também falhas de consciência, vamos dizer assim, né? Cadê? A filosofia, ao longo de sua história, conferiu cidadania ao conceito de consciência. Na verdade, essa noção passa a ocupar papel essencial na determinação do ser humano a partir do advento da modernidade. O homem moderno, o que caracteriza para a modernidade um homem é exatamente o fato da consciência, né? E da memória, que vem junto com ela, e também da racionalidade. Entretanto, desde sua origem, a filosofia pensa uma instância eminentemente humana através da qual o conhecimento verdadeiro se realiza e promove a vida social e coletiva. No pensamento grego, encontramos essa instância no ancestral da consciência, ou seja, a noção de alma. Ou seja, antes da própria noção de consciência, tal como entendemos agora, já existia a noção de alma lá na Grécia Antiga, né? Que podemos traçar um correlato entre alma, entre os gregos, e consciência para nós modernos. Cadê? Opa, já está querendo apagar a tela aqui, ó. Cadê?
E é significativo que a capacidade humana de conhecimento seja descrita por meio de um vocábulo que envolve a reminiscência, o enriquecimento e a dimensão racional da alma. Assim, o termo da filosofia grega para definir a verdade compõe-se do prefixo a, que indica negação, e do termo let, ou leter, que significa esquecimento. A relação com a verdade passa, portanto, pelo ato de lembrar-se, de recuperar o esquecido pela lembrança. A verdade, a letheia, é o não esquecimento. A verdade como aquilo do que se pode lembrar, né? Também fazem parte desse cenário dois termos gregos ligados à memória: anamnesis, lembrança ou recordação, e amnose, mnemosine, reminiscência. Meu grego está fraco, hein? Nos textos de Platão, né, podemos constatar a importância desses termos, uma vez que ele simboliza a noção de reminiscência para explicar o fundamento do conhecimento. Nossa alma, pensando em termos platônicos, né, nossa alma pode ver o oculto, encontrar o perdido, recuperar o esquecido, as ideias que contemplou e as das quais se esqueceu ao encarnar-se no corpo. Conhecer rato supremo da racionalidade ocidental é, desde a origem do pensamento filosófico grego, intrinsecamente ligado à memória. O conhecimento da verdade em termos platônicos, né, pessoal, é uma espécie de rememorar o esquecido, né, aquilo que estaria presente na alma antes da própria encarnação no corpo. Inclusive, essa será uma concepção tanto que será apropriada pelo cristianismo, né? Essa ideia de que a consciência, ela meio que antecede ao próprio corpo, de certa forma, que ela pode existir sem um corpo, através da noção de alma, e que a própria consciência, ao ser inserida num corpo material, vamos dizer assim, né, em termos platônicos, ela já traz em si a capacidade de relembrar, de ter acesso à verdade, né, fundamental das coisas, que estaria lá, tal do mundo das ideias, esse tipo de coisa toda, né? Então, voltando aqui para o texto, a noção de consciência propriamente dita tem um parentesco com a alma grega, passando a substituí-la paulatinamente ao receber determinações bastante diferentes. É curioso, se considerarmos essas diferenças, que a memória venha retornar seu lugar na reflexão sobre o conhecimento humano a partir de um novo quadro conceitual, a filosofia contemporânea, né? Há uma espécie de retorno, já que a consciência na modernidade definiu-se por algumas características que podem, assim, ser sintetizadas. 2 pontos aí, ó. A capacidade de pensar, que significa ter ideias e raciocinar, depende de uma autoconsciência que acompanha nossa atividade de reflexão. O pensamento, já imaginou pensar sem ter consciência do próprio pensamento? Um troço meio bizarro, né? E pelo menos para nós modernos. E por essa relação a si, essa relação que ela faz a si própria, né, que a consciência se percebe permanentemente e constitui um conhecimento objetivo sobre o mundo e sobre si mesma. É exatamente nesse ponto aí que entra Descartes, né, pessoal? Que vai ser a primeira parte aqui, quer ver? Está quase acabando já a introdução. Então, nesse contexto, é evidente a identificação entre consciência e pensamento. Então, poderíamos dizer que a reflexão da memória, das lembranças, consciência é uma reflexão sobre as próprias lembranças, né, rapaziada? Tem hora que eu faço os comentários aqui e vocês devem estar pensando nessa parte que ele está falando, é do texto ou ele está comentando? Então, você ser capaz de se relembrar, refletir sobre as próprias lembranças é uma forma de consciência, né? Isso que eu estou querendo dizer aqui nesse comentáriozinho. Então, mas voltando aqui ao texto, ó. Neste contexto é evidente a identificação entre consciência e pensamento, e a descrição do pensamento como atividade de representação, produção de ideias e tal. Parte do esforço dos filósofos da modernidade concentrou-se em determinar a consciência como forma do pensamento, uma faculdade ativa que implica a racionalidade humana e suas mais refinadas capacidades de conhecimento. Uma espécie de... A consciência, agora aqui outro comentário, né, gente? Uma espécie de pensamento em marcha. E é pelo ato de pensamento que se procede ao ato de reconhecimento. E o que vem primeiro, né, pessoal? A memória e o rememorar, ou a própria capacidade de ter consciência da própria memória, né?
Então, continuando, essa caracterização passou das noções da alma e de espírito aos conceitos de mente e consciência e trouxe a reboque a definição do ato de reconhecimento como suporte da nossa atividade mental. Percebendo que o assunto é embaçado, né, gente? Já abandonando já o conceito de alma e a possibilidade de que a consciência é uma coisa metafísica, vamos dizer assim, né, sobrenatural. Então, que pode ser pensado, então, nesse sentido, né, já como um pensamento mais moderno, um pouco mais imanente, pensado como um fenômeno biológico muito complexo, mas imanente, né, não transcendente. Então, voltando ao texto aí, ó. Isso quer dizer que a consciência foi identificada como atividade racional de representar o mundo por meio das ideias, da composição de noções simples que retomam a mente por um esforço voluntário e da reflexão que a própria atividade mental, por vezes chamada de entendimento, pode exercer ao examinar-se a si mesma. Em complemento fundamental a tais prerrogativas da consciência, a memória foi identificada ao ato de recordação, a faculdade e a evocação de ideias anteriormente adquiridas. Você vê que a autora aqui, né, rapaziada, a Débora, ela está destacando bem aqui a importância da memória para a própria consciência, né? Uma consciência mais robusta é acompanhada de uma memória mais vasta, vamos dizer assim, né? Isso aí é uma perspectiva bem de Bergson, né? Então, continuando aqui, ó. Tá no final já. Então, boa parte dessa explicação confia profundamente em nossa racionalidade, em nosso bom senso, considerando que o conhecimento intelectual é o modelo de funcionamento da consciência. Todo o resto de sua atividade seria realizado com um conhecimento incompleto ou em menor grau de perfeição. E é justamente o questionamento radical desse modelo que inaugura linhas de pensamento no âmbito da filosofia contemporânea. A consciência não se define essencialmente por sua atividade de conhecimento. Ela tem dimensões passivas, fluidas e inseparáveis da ação e da vida. Eis os que dizem alguns pensadores dos últimos séculos. Uma outra concepção, então, né? Cadê, ó? A gente tem, primeiramente, lá com Descartes e tudo assim, né? É que uma confiança fundamental na nossa racionalidade, no nosso bom senso, que o conhecimento intelectual é o modelo de funcionamento da consciência, e aí esse ponto de vista é questionado. Aí a gente tem aqui, ó, mais recentemente, a consciência não se define essencialmente por sua atividade de conhecimento. Mais recentemente, a gente considera que ela também tem dimensões passivas, fluidas e inseparáveis da ação e da vida. Eis o que dizem alguns pensadores dos últimos séculos, né? A consciência, aí continuando a leitura aí, a consciência chega mesmo a ser tomada como dimensão essencial da vida, numa coexistência que amplia sobremaneira o sentido dessa noção. Ampliação que acarreta, por exemplo, a compreensão de que a consciência não pode ser compreendida sem uma imersão no mundo, como um corpo vivo em luta e sem análise do outro, de um inconsciente. Essa espécie de possibilidade de uma consciência sem corpo, que vem desde a época de Platão lá, né? Uma consciência como um produto divino, quase, vamos dizer assim, né? Ela pede espaço aqui para a consciência nesse sentido mais material, vamos dizer assim, né? Por isso que está escrito aqui, ó, ampliação que acarreta, por exemplo, a compreensão de que a consciência não pode ser compreendida sem sua imersão no mundo. É a sua ligação orgânica com o mundo e com o próprio corpo, né? Essa via de reflexão filosófica recebeu profundamente influência dos avanços da biologia, da física, da psicologia no século XIX e XX. Vejamos como se dá esse contraste entre percepções divergentes a respeito da consciência, levando em conta que a superação da imagem moderna se dá pela descoberta de sentidos mais profundos do pensamento, de sua afetividade no tempo e da retomada de uma dimensão da subjetividade que ocupa a cena cultural no final do século XIX, a memória. Deixa eu dar um pause que eu vou... Eu estou aqui para iniciar a parte 1, né, do texto. Eu estou pensando aqui o seguinte, vou deixar isso para um próximo vídeo, vou fazer aqui essa primeira parte como introdução e depois a outra parte falando sobre Descartes, né? Vai ser mais interessante. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão dos computadores, das máquinas, né, da inteligência artificial, aí vem aquela pergunta, será que as máquinas um dia tomarão consciência?
se tornarão efetivamente autônomas, né? É uma polêmica, uma questão, se é possível, não é possível, o que a matemática, a neurociência tem a dizer sobre isso. O assunto da consciência é interessantíssimo. Acompanhe o próximo vídeo aí, dê like, eu não sei como é que as pessoas chegam, assistem algum vídeo meu aqui, não dê like, simplesmente inacreditável, é muito bom esse canal.